Hoje eu vou fazer com vocês uma revisão geral, então, dessa parte aqui de concentração. Acho que é bem importante vocês sentarem e fazer exercício. Não tem jeito de aprender esse cálculo só olhando eu resolver ou só escutando. Vocês precisam colocar lá a mão na massa, pegar exercício, resolver. Eu tenho visto que vocês têm me procurado pouco para tirar dúvidas, então isso também já é preocupante, isso mostra que vocês não têm realizado. Então, esse é meu primeiro puxãozinho de orelha, gente. Vocês precisam ter o hábito de estudar, tá? Então, isso é bem importante que vocês tirem um tempinho e comecem a estudar, então, essa parte aqui, tá? Bom, quando a gente pensou lá em concentração de uma solução, eu falei para vocês que existia várias formas de a gente determinar o que era essa nossa concentração. O que é essa nossa concentração? Essa nossa concentração, ela determina pra gente a quantidade de um solvente e de um soluto. Ou melhor ainda, a quantidade que eu tenho de soluto em uma quantidade de um solvente. Bom, para que é importante eu determinar isso? Quando a gente faz, às vezes, um suco, a gente faz isso de forma intuitiva. Então, a gente fala, esse suco ele tá forte, esse suco tá fraco. Isso nada mais é do que a nossa concentração. Se a gente for pensar agora nesse momento que a gente está vivendo, quando a gente escutou lá, álcool 70. O que é álcool 70? É o número que é usado para quê? Esse 70, ele é usado justamente para determinar pra gente a nossa concentração. Então, às vezes a gente não percebe o quanto a gente usa esse conhecimento de concentração no nosso dia a dia, mas ele tá muito pertinente, tá? Quando a gente pega, por exemplo, lá um soro fisiológico, a gente está olhando lá uma concentração. Quando a gente usa lá uma... para descolorir o cabelo, esqueci o nome, uma água oxigenada, a gente tem uma concentração ali daquela água oxigenada. Quando a gente pega um medicamento, também tem uma concentração. Então, por isso que é essencial, a gente precisa desse conteúdo para a vida, tá, gente? Para a gente compreender. Bom, a nossa primeira concentração é o que a gente chama de concentração comum. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem várias formas de calcular, então, essa concentração? A primeira delas é por meio da nossa concentração comum, tá? Essa nossa concentração comum, a gente vai usar, então, a massa dividida pelo nosso volume. Massa de quem? É a massa do nosso soluto. Para quem ainda tem dúvida do que é o soluto normalmente é sólido, é aquele que vai se dissolver no nosso solvente. Então, se hipoteticamente a gente for misturar lá, o suco, vou preparar um suco de pacotinho. Quem é o meu soluto? O suco. Quem é o meu solvente? A água, tá? Então, toda vez que a gente for pensar em concentração comum, a gente vai estar usando o quê? A massa do nosso soluto dividido pelo nosso volume. Prof, isso é tão simples. É simples mesmo, tá, gente? Lembrem que unidades de massa podem ser grama, quilograma, miligrama. Então, essas aqui são as nossas unidades de massa. Para quem não lembra o que significa massa, dá uma olhadinha que vocês estudaram isso em física também, tá, gente? Em química o ano passado e em física também no ano passado, tá? Lá tem tabelinha de conversão, lá explica bem certinho para vocês, tá? Enquanto o nosso volume, ele é o espaço, então é onde a gente vai ter. Se eu pegar, por exemplo, lá, 2 litros, isso é um volume. Se eu pegar lá, 20 centímetros cúbicos, isso é o meu volume. É o espaço que essa minha solução, ela tá ocupando, ok, gente? Bom, as minhas unidades, elas podem variar. Então, eu posso ter quilograma por litro, grama por ml, grama por centímetro cúbico, grama por mililitro. Isso depende de como o meu exercício está pedindo. Normalmente, a gente tem grama por litro, ou seja, essa minha massa aqui, ela é quantificada, ela é medida em gramas, e esse meu volume aqui, ele vai ser medido em litros, ok, gente? Bom, quando eu falei massa do soluto aqui, foi para chamar bem a atenção de vocês. E se eu usar a massa da minha solução, eu vou estar usando então a minha densidade. Densidade, gente, é uma outra propriedade. A densidade, ela não varia. Se eu pegar lá 100 quilos de ouro e eu pegar lá 1 quilo de ouro, a densidade do meu ouro vai ser sempre a mesma. Então, ela é uma propriedade única da matéria. Ela não muda de acordo com o tamanho que eu pego. Porém, a minha concentração, sim. Se eu pegar lá 100 ml ou se eu mudar lá para 1 litro, eu vou ter concentrações diferentes. Então, isso é bem importante a gente já pensar.
Outra relação que é diferente, o que muda? Aqui eu estou usando a massa da minha solução. O que é a massa da minha solução? Ela é a soma da massa do soluto e do solvente. Prof, mas isso faz diferença? Pequena diferença, mas faz. Quando a gente pensa quimicamente, às vezes menos de 1 grama já vai ser uma diferença bem significativa. Então, por isso que a gente tem que ter isso daqui muito claro, que concentração comum eu uso a massa do meu soluto e para calcular a densidade eu uso a massa da minha solução. Bom, outra forma que eu posso calcular é a partir de título. O título, gente, normalmente ele é quantificado, ele é medido em porcentagem, tá? Então, a gente tem visto muito isso. Quando a gente pega, por exemplo, lá um soro fisiológico. Eu pego um soro fisiológico e está escrito lá que ele está numa concentração de 0,9%. O que significa? Se eu pegar 100 ml desse meu soro fisiológico, significa que 0,9 ml são relativos à minha substância. Nesse caso aqui, só é cloreto de sódio. Quando eu pego lá um álcool 70, o que significa isso, gente? Significa que a gente tem lá uma concentração em volume. Ou seja, quando a gente olha, é muito comum a gente ver esse grau GLP lá, tá? O que é esse INPM ou esse GLP, tá? O INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas e o GL, Gay-Lussac. Gay-Lussac são os nomes dos cientistas. Lembra que vocês devem ter estudado em física lá os gases e a gente estudou no finalzinho do ano passado. Então é somente o nome deles, tá? Porque foram eles que estudaram. Quando a gente pensar nisso daqui, a gente precisa usar essa densidade para a gente fazer a relação. Mas basicamente a gente tem 77% volume e volume, ou seja, eu tenho 77% de álcool, enquanto o meu restante, lá em 100 ml da minha solução. Então, significa o quê? Que eu tenho 77 de álcool e o restante, ele é de água nesses meus 100%, tá, gente? Bom, a forma mais fácil da gente calcular título não necessariamente vai ser por meio dessas equaçõezinhas aqui, são por meio das regras de 3. Eu resolvi aquele exercício com vocês que trazia lá da bebida alcoólica. Então, normalmente, quando a gente pensa em bebidas alcoólicas, a gente pensa em concentrações em título, tá? Que são justamente concentrações que levam em relação à porcentagem. Outra forma não muito comum é a parte por milhão. Essa daqui é muito difícil a gente ver cair em vestibular, mas a gente usa também no nosso dia a dia. Quando a gente pega, às vezes, uma pasta de dente, quando a gente pega um sabonete, eles têm partes por milhão de algumas substâncias. Então, por exemplo, uma pasta de dente, ele pode ter partes por milhão de flúor. Olhem os rótulos, por favor, gente. Peguem hoje um rótulo lá de uma pasta de dente. Vocês vão ver que vai ter escrito ppm. O que é ppm? É parte por milhão. Significa o quê? Que em uma parte vocês têm 10 elevado a 6 partes da outra substância. Ou seja, uma parte vai ter lá, por exemplo, flúor, enquanto em 1 milhão eu não vou ter flúor, tá? Então, ou seja, gente, se eu pegar lá 1 bilhão e uma partezinha desse meu bilhão vai ter lá uma quantidade, enquanto o restante vai estar livre. É como se fosse uma pizza, tá, gente? É uma questão de proporção, tá? Outras unidades comuns que a gente tem também, quando a gente pensa nessas partes, é parte por bilhão ou parte por trilhão, tá, gente? Quando a gente pensa nessas partes aqui, a gente está pensando em soluções que estão muito diluídas. Ou seja, eu tenho uma quantidade muito maior de solvente do que do meu soluto, tá? Então, esse meu solvente e esse meu soluto, eles estão em quantidades muito diferentes. Tá? Então, outras formas da gente representar são essas daqui, mas não são tão comuns, tá? Normalmente a gente vê parte por bilhão ou parte por milhão. Não é tão comum aparecer em exercícios de vestibular isso, tá, gente? Tô só retomando porque eu acho que fica um pouquinho mais claro. E aí nós temos, então, a nossa concentração em quantidade por matéria. Aí veio o terror. E aí vocês podem ficar apavorados. Mas não criem pânico, tá, gente? A gente só precisa lembrar que essa nossa concentração continua sendo a mesma relação. Aqui a gente só usa esses nossos colchetes porque é uma forma da gente identificar que é um outro tipo de concentração. Prof, eu posso continuar usando? Você pode, gente. Só que precisa sempre diferenciar. Se ela é uma concentração em quantidade de matéria, eu estou falando de mol. Lembrem que mol é uma unidade que a gente só tem na química.
O mol, ele sempre está relacionado à nossa massa e à massa molar. Massa molar é aquela massa que está diretamente relacionada aos nossos elementos químicos, a massa que a gente tem dos nossos elementos químicos. Ok, gente? Como que eu calculo isso? Nosso número de mols do nosso solvente dividido pelo nosso volume, tá, gente? Então, isso daqui a gente consegue determinar qual é o nosso valor de concentração molar, ok, gente? Bom, como que eu calculo isso, tá, gente? Dá para fazer por regra de 3 tudo na vida, ou normalmente por esse. Eu vou resolver com vocês um exercício, até já está resolvido aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui como fica um pouquinho mais claro quando a gente vê um exercício, tá? Então, eu vou pegar esse daqui do Linus Pauling, tá? Então, ele traz aqui um dado, ele fala que o cientista Linus Pauling foi um grande defensor do uso do ácido ascórbico, vitamina C, de fórmula molecular C6H8A6, e segundo ele, protegia contra resfriados até mesmo contra o câncer. Quando a gente fez a leitura de tudo isso, a única coisa que importa é a nossa substância, mais nada. Se isso importa, vai lá e escreve num cantinho do exercício, C6H8A6. Continua a leitura. A vitamina C pode ser encontrada facilmente em farmácias na forma de comprimidos efervescentes. Cada um contém 1 grama. Gente, o que é 1 grama? Concentração, massa, volume ou número de mol? Massa. Então, escreve lá. Massa é igual a 1 grama, que de acordo com a posologia deve ser dissolvido em um copo de água aproximadamente 2 mililitros. 20, desculpa, é 200. 200 mililitros é o que, gente? Massa, volume, concentração ou número de mol? Volume. Então, escreve lá. Volume é igual a 200 ml. O que é esse dado aqui, tá, gente? Esse nosso dado aqui é relativo à nossa massa. Então, hidrogênio vale 1, carbono vale 12, oxigênio 16. São os valores das nossas massas molares. Massas molares. São as massas que estão na tabela periódica, gente, tá? Escreve aqui embaixo, massas molares. Vamos olhar o que o nosso exercício está pedindo. Letra A. A quantidade de matéria de ácido ascórbico em 200 ml de solução. O que é a quantidade de matéria mesmo, gente? Mol. Então, escreve aqui em cima. Mol em 200 gramas de solução, tá? Como que a gente resolve isso, tá, gente? Vai encontrar o valor da massa molar. O que é a nossa massa molar? É o valor da massa da tabela periódica. Então, 6. De onde que está vindo esse 6? Porque eu tenho 6 carbonos. Vezes 12, que é o valor da massa, mais 8 vezes do hidrogênio vezes 1, mais 6 vezes do meu oxigênio vezes 16, que é a massa dele. Isso daqui vai ser igual a 176 gramas por mol, ok? Isso daqui tudo corresponde, então, a 76 gramas. Prof, da onde você tirou esse 1 grama? Lembra que eu mandei vocês grifarem? Ó, 1 grama é o valor que a gente tem em um fármaco. Então, quantos mols a gente tem em 1 grama? Então, aproximadamente esse valor. Por quê? Porque eu multipliquei cruzado. Esse vezes esse vezes esse, está multiplicando, passa para o outro lado dividido. Quando a gente pensa em concentração em grama por litro, a gente vai pegar o quê? Qual é o nosso valor de massa em grama? 1 ml. 1 grama, desculpa. E qual que é o valor do nosso volume em litros? Tenho 200 litros, 200 ml, desculpa. Eu vou transformar para litros. Ou eu faço por regra de 3. Então, ó, 1 dividido por 0,2, 5 gramas por litro, ou pela minha regra de 3. Então, 1 grama equivale a 200 ml. Quantos gramas eu tenho em 1 litro? E por último, a nossa concentração em mol por litro. O nosso mol eu vou ter que encontrar. Então, a gente já determinou lá a nossa massa molar. Número de mol é igual a massa dividido pela nossa massa molar. Eu achei que eu conseguiria escrever aqui, mas eu não consigo. Então, esperem. Tô voltando. Calma. Muita calma nessa hora. Ixi, Maria. Ajudei. Cliquei aqui, mas não vai sair. Tá, gente. Peraí. Só um minutinho. Eu achei que dava certo. Tá, mas como que eu encontro minha massa molar? Eu vou pegar lá, meu número de mol é igual a massa dividido pela minha massa molar.
O valor da nossa massa, a gente já tem que ele é de 1 grama. O valor da nossa massa molar é de quanto? 176, que a gente encontrou lá no primeiro exercício, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer divisão. E aí, com isso, a gente vai chegar, então, no nosso número de mol. Outra forma da gente calcular é por meio da regrinha de 3, tá? Então, como que ele faz aqui por meio da regra de 3? Ele pega isso daqui que tem 200 ml, que foi o que a gente encontrou aqui em cima, tá? E quanto que a gente vai ter em 1 litro. E aí, então, a gente pode encontrar lá nosso número de mol dividido pelo nosso volume. Outras formas, aqui são as outras formas. Gente, tentem fazer, qualquer coisa eu vou ajudando vocês, tá? Me procurem, estou à disposição de vocês, tá? Na próxima aula eu vou fazer uma revisão de titulação, tá? Beijos, bons estudos!